Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexões Mais Afetivas. Hoje o tema é adolescência. E para falar sobre esse assunto que é amplo, nós trouxemos duas pessoas que têm muito, mas muito para contribuir. Elisa Mamed e Marisa Domingues. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Estamos radiantes em falar sobre esse assunto e queria que vocês se apresentassem um pouquinho para a gente já partir para as nossas perguntas. Vamos lá, eu sou Marisa Domingues, eu sou professora de adolescentes, sou professora há 29 anos, sou psicopedagoga e sou orientadora educacional também. Eu sou Elisa, né? Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, atuo com crianças e adolescentes, atuo com avaliações neuropsicológicas e educação parental também. E para começar, Elisa, eu quero muito que a gente consiga falar aí um pouquinho o que é a adolescência, do ponto de vista neuropsicológico, emocional. É claro que é um resumo, mas eu queria que você delineasse aí para a gente sair um pouquinho do senso comum. Sim, a adolescência é um período, né, em que nós temos alteração de várias áreas, né? A gente fala biopsicossocial, né? Então, a gente tem aí a percepção de que a adolescência vem muito, né, das questões do desenvolvimento hormonal, né, das mudanças físicas que acontecem, mas vai muito além disso, né? Na adolescência, a criança que antes tinha um foco ali de referência, os pais, né, agora a referência é o grupo. Né, isso aí é um marco muito importante da adolescência. É onde muitas famílias que têm um acompanhamento aí, né, trazem para mim, Elisa, mas antes fazia tudo que eu quero, do dia para a noite começou a se opor, falando que não queria mais fazer, mau humor o dia inteiro, né, os amigos estão jogando, né, e ela quer jogar também, e isso vai contra o que eu quero, e aí vem um boom de novidades aí para a família, né, porque, nossa, seguia tudo que eu queria e agora já não vai. Né? Então, assim, é um período muito sensível de mudança tanto para o adolescente, né, da criança que está aí de passagem no desenvolvimento, quanto, né, para a família também. Né? Falando do desenvolvimento cerebral, é um pico aí de várias coisas, várias mudanças que o adolescente não sabe, né, como lidar. Então, por isso que vem muito essa revolta que os pais trazem, né? Nossa, mas meu filho está revoltado agora, né? Tudo ele questiona, né? E aí a gente aprofunda um pouco mais nisso, né? Uma observação importante, a Elisa fala sobre as famílias não saberem, né? E não saberem muito como lidar. E as famílias relatam, né, esse incômodo todo que acontece. Sim. E o adolescente, de fato, ele não sabe como lidar. É por isso que é fundamental, acho que a gente começa muito bem falando sobre isso. Falando com as famílias, né, Elisa? E falando com as famílias que não é momento de abandono. Sim. É momento de acolhida, é momento de atenção, é momento de orientação. Existe uma janela aberta, uma janela muito importante. Sim. Né? É uma janela de oportunidade, mas é uma janela de mudança. Sim. Enquanto na infância a gente tem uma janela de evolução, de crescimento. Aqui nós também temos uma janela muito importante. E ele não sabe o que fazer, por isso ele não pode ficar abandonado. Ele não cresceu o suficiente para ficar sozinho. Sim. Eu acho que é sobre isso que as famílias precisam muito ouvir. Sim. Pegando um link nisso, acho que a gente precisa, né, enfatizar também que essas famílias precisam, né, desse apoio, porque elas veem o adolescente como um ser já formado. Né? Por isso essa mentalidade. Ah, não, mas ele já tá grande, ele não pode mais fazer isso, né? Ah, mas como que não sabe isso? É tão óbvio, né? Então, assim, até onde eu preciso ensinar autonomia e independência, até onde ele ainda precisa, né? E o que eu não devo ensinar, né? Porque às vezes, hoje a gente vê muito esse adolescente com certas independências e autonomias que não cabem a ele, porque ele não tem maturidade, né, emocional para lidar com essas decisões. Né? Por exemplo, a da rede social, do telefone, né? Então, do tempo de tela. Ah, mas eu já falei para ele sair. Mas falar é o suficiente? Né? Será que ele tem esse controle inibitório de falar, ah, não, então minha mãe falou, eu vou seguir. Né? Eu sei que não é bom, então eu vou parar? Não. Né? Então é aí que a gente precisa olhar. Né? E aí essa mudança que você comentou do grupo, né?
Primeiro a referência é a família, e de repente esse olhar do adolescente se volta para outras pessoas, né? Amigos, escola, e aí? É difícil ouvir isso, né? Eu tô com uma filha na adolescência e na hora que ela fala assim, que a família deixou de ser referência, eu falo, nossa, aquela criança... Dói, né? Dói. Um ser social, né, que a gente se acostumou a tê-lo perto de nós e nós sermos a assim, referência, né? E de certa forma a gente exerce um certo controle que é inclusive muito, dá uma certa tranquilidade. E de repente quando você começa a ver esse caminho mudando, esse ser social brotando, ser que olha e quer ir lá fora experimentar. Ele quer ir lá fora. Agora, a gente precisa muito falar sobre autonomia, sobre independência. O que é, de fato, uma autonomia saudável, né? Exatamente. Porque nesse momento de experiências lá fora, fora do meu círculo de família, eu vou ter que experimentar sob supervisão. Exato. Então, nós precisamos muito chamar as famílias para isso. Exatamente. É uma experiência supervisionada. Exatamente. Né? Então, nós precisamos retomar essa ideia. Pois Sim. Mas falando para família, qual é o caminho? O que eu faço para essa criança chegar à adolescência devidamente preparada? Começa lá... Exatamente. A infância. Ai, como ela é linda. A resposta está na infância. Tá. Sabe aquela frase assim, que a infância é a terra que a gente pisa o resto da vida? É isso, gente. Não tem para onde fugir. Então, assim, até na tem época... uma outra boa também, Menina Pai do Homem. Sim. Que é do é literário, é absolutamente literário. Menino é pai do homem. Exato. Nós, assim, as nossas vivências da infância, elas são absolutamente fortes para aquilo que a gente vai construir como ser humano, como gente. E esse ser social que brota um pouquinho lá na frente, na adolescência, ele vai lá nas caixinhas da infância em busca de respostas. Exatamente. Nós, como seres adultos, nós buscamos na nossa infância elementos o tempo todo para dar respostas para aquilo que a gente tem dúvida, para acalmar as nossas angústias. É lá que a gente busca. Se apoiar nas decisões. Então a gente precisa ter, né, uma infância bem vivida. Sim. A gente precisa retomar o conceito de uma infância de verdade. Até quando eu falo assim da mudança de referência, é uma mudança psicossocial mesmo, né? Por quê? Porque até ali, minha mãe falou que isso não é legal. Ok, na adolescência, minha mãe falou que isso não é legal, mas meu grupo tá falando que é. Então vira aquela coisa assim, aquele movimento que aí traz aquele antagonismo para o adolescente, que aí vira uma crise existencial. E aí que o pai e a mãe chamam de revolta. Exatamente. Não compreende. Exato. E quando aí você fala como, né, trazer para essas famílias uma adolescência menos caótica, porque a adolescência, gente, não tem adolescência tranquila. Não existe. Tem um problema. Se tiver, tem um problema. É isso. Tanto que eu tenho adolescentes no consultório que eu vejo uma perfeição, sabe, nesse adolescente, um adolescente muito maduro, e isso me preocupa. Tanto que ele está lá no consultório de psicologia. Isso me preocupa. Por quê? Por que ele é tão maduro? Da onde está vindo isso? Porque então a imaturidade é uma característica do adolescente. Sim, porque a gente está falando também de uma questão cerebral, né? E a imaturidade no conceito social também nosso, né? Assim, senso comum. Sim, senso comum. Mas é absolutamente justificável da questão do cerebral. Sim. O nosso córtex pré-frontal, que é responsável ali pelo controle inibitório, né? Ele está em formação ainda. Né? Então, na adolescência, muitos pais é onde que eu falo controle inibitório. Por que na adolescência é o maior índice, né, de ocorrência aí de violência, né, de explosões, assim, de emoções? Por quê? Porque ele não tem controle ainda dessas emoções, ele está aprendendo a lidar com isso ainda, né? E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que a gente põe na mão desses adolescentes, né? Até quais decisões, né? Porque eu tenho que colocar escolhas para eles têm que aprender autonomia e independência, mas ao mesmo tempo eu também preciso tomar cuidado. Ele está preparado para tomar essa decisão do ponto de vista assim cerebral mesmo, sabe? Eu acho que as famílias, assim, o senso comum, ele acaba trazendo a própria natureza. Ela nos confunde. Por quê? Porque você olha para um garoto de 15 anos, de 14 às vezes, ele tem barba, ele tem 1,80 m, ele calça 42,
ele já está falando grosso, e com a voz grossa. E você fala, pelo amor de Deus, ele já cresceu. Eu não preciso mais ter vigilância sobre algumas coisas, como o horário de desligar a TV, o horário de guardar esse celular, fazer a redação para entregar na segunda, e precisa. Sabe? É uma questão que a gente precisa hoje considerar a adolescência desse ponto de vista neurológico. Sim. A gente não pode abandonar tudo que a neurociência trouxe para a educação. Sim. Hoje não se faz educação como se fazia mais. Estou falando agora do ponto de vista de escola, do trato com o meu aluno. Imaginem do trato com o meu filho. Eu preciso considerar algumas coisas importantes. Então, hoje ser pai e mãe, construir essa família, educar um adolescente, a neurociência está aqui e traz assim, muitos benefícios. Ela traz bálsamos mesmo. Ela, de certa forma, diz, olha, tá tudo bem, é difícil, embora seja possível. Faz parte do processo e existe o caminho. Sim. E, aliás, o caminho é esse. Pode falar. Não, pode falar depois. Não, eu ia linkar com a sua pergunta do que fazer, né? E a gente trouxe da infância. Né? Dentro dessa infância, né? Eu acho que ainda surge na cabeça dos pais, mas o que eu fiz, né? De errado, ou de diferente, ou pro pai do pequeno, o que eu tenho que fazer? Exato, exatamente, né? Então, assim, o que a gente precisa ensinar para essas crianças para chegar na adolescência e eles terem o que? Base, né? O que eu vejo muitas das vezes hoje, que vem do desespero dos pais, os adolescentes estão muito perdidos, porque veio de uma infância sem base, né? Uma infância muitas vezes sem limites bem estabelecidos, de ensino sobre respeito, né? Ao limite do outro, ao meu limite, as diferenças, né? Então ele chega na adolescência e ele não sabe. As emoções. Sim, né? Quando eu falo de limite, né? Até onde eu posso ir. Então a criança muitas das vezes que era muito permitida, chega na adolescência e ela vai precisar ser barrada, né? E aí vem várias questões comportamentais. Os incômodos comportamentais. Que hoje a gente vê muito claro. Eu queria a questão da escola. Trabalha em consultório, você em escola, então se completa. Mas eu acho que hoje as famílias, não sei se eles têm muito essa noção. Como é que a gente faz para estabelecer uma parceria com a escola? Como é que a gente faz e mostra para um pai que a escola é importante, que o que a escola está fazendo está certo? Como é que é isso? Precisava de uma orientação? O que é? A gente precisa considerar isso. Quando o pai entende, porque quando ele é pequeno, embora hoje a gente também veja infâncias abandonadas, né, e muito, não sei se por falta de sei lá, um egoísmo, por falta de vontade, por falta de compreensão da importância daquele momento. São tantas coisas que os pais podem viver e acabar negligenciando uma infância inteira. Mas hoje o pai precisa entender que, primeiro ponto, aquele que a gente falou, o menino cresceu, ele está no 8º ano, 9º ano, no ensino médio, mas ele não está pronto para a vida. Ele não pode ser deixado lá e acreditar que a escola faz o resto. Porque a escola hoje, ela se conecta com um monte de histórias e de histórias complexas, inclusive, que o pai entende o seguinte, está na escola, eles vão resolver lá. É do ambiente escolar. E não é. A escola é a extensão. O professor é a extensão da autoridade que existe na casa. A escola é a extensão do lar que existe na casa. E a gente precisa considerar que a escola, muitas vezes, ela tem se tornado antagonista a isso. Escola é um lugar de regras para a gente manter, pelo menos, uma organização básica. Afinal de contas, às vezes eu estou numa manhã com 500, 600 pessoas ali sob a nossa orientação. Eu preciso que o pai compreenda que a escola, ela é extensão, sim. Ela é parceira, sim. Agora, a gente precisa considerar que se o pai não entende a importância do papel que a escola faz, porque a escola é um ambiente organizado, a gente tem as regras, porque afinal de contas aquilo é uma instituição, então é uma instituição, eu tenho regra, eu tenho compromisso, eu tenho horário, eu tenho toda uma estrutura de regras e de orientações que precisam ser seguidas.
E aí lá na minha casa eu não tenho. Olha, a primeira desconexão grave. Então a gente precisa recuperar esse conceito de uma vida organizada. Quando a gente falou sobre a infância, que a gente diz talvez na infância esteja a solução para muitos males que acontecem na adolescência. Na infância, a gente precisa muito oferecer coisas que aparentemente são muito básicas, mas fazem todo sentido na adolescência, na formação de um ser humano. O que, por exemplo? Vamos trazer para um muito simples, uma organização de horário, rotina de sono, rotina de alimentação, rotina de organização. As crianças hoje não levam mochila organizada para a escola. As crianças hoje não se organizam fisicamente. Nós estamos falando de higiene. Nós estamos falando de pentear o cabelo, de escovar os dentes, de limpar o tênis. Então, são pequeninas coisas que aparentemente são pequenas, mas que vão ensinando caminhos. Caminhos de quê? Que lá na frente são os caminhos da autonomia. Exato. Ele tem poder de decisão e ele começa a saber o que é certo e o que é errado. Ele começa a saber o que é agradável e o que é desagradável. Ele começa a saber uma conduta, uma postura adequada e inadequada. Então a gente aprende isso na infância. Nós precisamos valorizar essas pequenas coisas da infância para que a criança tenha um pouco... Quando você falou da base, Elise, acho que a base está no escovar os dentes, arrumar a mochila. No básico, né? Ter horário para comer, ter horário para dormir, ter tempo, limite para todas as coisas. E aí dentro desse básico, a gente tem uma coisa que tomou conta, que são as redes sociais, os celulares, né? Hoje, de acordo com a T-Kids Online, são 92% dos adolescentes entram diariamente na internet e passam mais de 4 horas, mais da metade, mais de 4 horas nas redes sociais ou conectados. Então vamos mudar um pouco isso? Eu tenho 94% de pai que não está olhando. E aí eu queria saber exatamente isso. Como que foi essa regulação na escola dos celulares, né? Como que foi sentida? Houve uma resistência? Como que foi? Teve uma melhoria? Como que foi sentida essa mudança dos celulares dentro da escola? Olha, para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu. Uma das melhores coisas que aconteceu. Sim. Nos últimos anos. Você conseguiu perceber no consultório? No consultório? Com certeza. Só que assim, no consultório eu vou colocar, eu tenho 99% de pais que não supervisionam. Justamente por essa percepção de que meu adolescente ele já dá conta de saber o que é certo e o que é errado, ele já dá conta de discriminar caminho que não é legal. Eu não vou olhar um menino de 15 anos Exatamente, né? E aí quando você fala pra mim, você tá conversando aqui, falando, né, dessa conversa que é necessária da família com a escola, me traz muito essa percepção justamente da referência, né? Então, a escola ela é a primeira referência social que eu estou dando para o meu filho. Ela começa com 4 anos. Eu estou mostrando para o meu filho como é que são as regras na sociedade. Ele vai ter que conviver com outras pessoas, ele vai ter que seguir normas estipuladas por uma instituição, né? Então eu estou mostrando para ele que eu estou aqui, dando suporte para ele, mas eu estou dizendo para ele, aqui é onde você vai conviver com outras pessoas, com diferentes, vão ter outras aqui que têm essas responsabilidades, essa autoridade que você tem que respeitar, né? Eu acho que a escola e as famílias perderam essa conexão, né, de até onde é a responsabilidade do pai, até onde é a responsabilidade da escola. Eu acho que isso se misturou muito, né, porque a gente fez uma transição muito grande de uma fase tradicionalista da educação, né, dentro das escolas e na educação mesmo, onde a escola, o que ela falava era aquilo, o aluno não tinha voz, e aí a gente passou por um outro extremo, né, os pais, eles começaram a exigir que a escola fizesse esse papel de educar, quando, na verdade, ela tem o papel de educar perante a sociedade, né? Então, eu vou educar essa criança mostrando para ela que existem regras sociais, que ela precisa respeitar o outro, né? Mas a educação, por base, ela tem que vir de casa, né? Então, hoje a gente tem muitos adolescentes que vieram de uma infância muito permissiva ou muito autoritária, né? Então, 2 extremos que a gente precisa ver, a gente precisa olhar.
né? E a gente precisa buscar o caminho do meio, que é o diálogo. O diálogo entre os profissionais da equipe, entre a escola, entre a família. Essa educação parental é justamente nesse processo, né? Em que a escola traz, eu sempre trago para os pais, né? Nós somos seres mutáveis, né? É claro que na infância tudo é fundamental para o resto da vida. Nada é determinante, né? A gente tem aí o processo psicoterapêutico para isso, para a gente saber o que foi feito comigo e o que eu vou fazer com isso, né? Mas a gente precisa ter essa comunicação para trazer essa integração para a criança de todo mundo falando a mesma língua. Porque se a escola e a equipe falam uma língua e a família fala outra, a criança fica lá. E vamos pensar, então, onde é que essa comunicação ela poderia onde que se conecta? Sim. No quê? Em situações determinadas. Que são o quê? São as regras, os hábitos, as rotinas. A minha casa é uma casa que existe essa rotina. A previsibilidade da vida, sabe? Na minha casa, a criança precisa reconhecer sua própria casa. A criança precisa reconhecer a sua família. Como é que é a minha família? A minha mãe, ela é assim. O meu pai é assim. A minha casa, os limites são esses. As escolhas morais são essas. Né? Quando o menino faz alguma coisa, você fala, nessa família, nós escolhemos que isso não é correto. Ele precisa ter essa clareza, porque isso traz para ele um bem-estar, uma segurança, que lá na frente, na adolescência, ele vai lá experimentar. Ele vai lá, inclusive sabendo que a mãe dele disse para ele não ir. Que lá é perigoso. Sim. Ele vai lá, mas ele vai muito mais preparado. Ele vai consciente. Ele vai consciente, pera lá, eu vou lá ver, mas meu momento de ir ver, mas tem uma mãe, tem um pai, tem uma família que certamente está olhando por alguma fresta dessa vida, tem alguém me olhando. Sim. E a gente precisa tirar desmistificar. O olhar, o olhar vigilante, ele é amoroso. Né? Um adolescente de 16, de 17, de 18, de 19, ele precisa sim de um olhar vigilante. Ele precisa, porque isso é orientador. Então, é a orientação, e nós não estamos falando aqui de agressão, nós não estamos falando de punição, nós não estamos falando de grosseria, né? Nós estamos falando de orientação. Eu acho que a gente se perdeu aí nesse caminho, porque aí a gente veio de uma educação muito tradicional, de punições, sejam físicas, verbais, sejam castigos, enfim. E a gente passou por uma educação muito permissiva, de não preciso bater, mas eu vou conversar até onde? Entende? Até onde eu tenho que conversar e até onde eu estabeleço ali que encerrou a conversa, eu sou a autoridade e isso vai ser cumprido. Entende? Então... E falando dessa conexão, exatamente onde a gente se perdeu, né? Que recentemente o Felca né, viralizou com um vídeo jogando luz ao que muitos pais não queriam ver, digamos assim, né? Então, de que forma esse vídeo você acredita que não abriu os olhos, porque nós somos adultos, né? Então, supostamente, nós estávamos com mais conhecimento do que os adolescentes, e parece que é o inverso, parece que eles já estavam sabendo de tudo e a gente que se surpreendeu. Então, eu queria saber de você, dentro do consultório, houve essa repercussão dos adolescentes, houve mais repercussão dos adultos, qual foi a sua percepção e a sua no ambiente escolar? Teve essa discussão desse vídeo? Esse assunto já tinha sido falado ou está vindo à tona mesmo com o conceito, né? Quando a gente conceitua, parece que ganha uma dimensão sobre a adultização. Então, tem duas preocupações nisso, né? Não teve uma grande repercussão, assim, dos pais virem preocupados, isso me preocupa, né? Ao mesmo tempo que os adolescentes também não trouxeram. Então, porque isso já era natural, eles já sabiam, né? E aí me preocupa porque, justamente porque essa rede social entra num momento muito, muito crucial, que é ali nesse período, né, de referência. Então, aí eu tô indo para adolescência, mas eu não tenho ninguém me olhando,
entendeu? Eu tô indo experimentar, mas eu não tô tem ninguém me olhando. A quem eu vou recorrer se der algo errado? Exato, né? E aí vem também a dualidade que eu vejo desses pais. Eu não quero invadir a privacidade do meu filho. E aí a gente entra no outro tema. Até onde meu filho tem essa privacidade? Entende? Exato, até onde tem que ter, né? Sabe? Ele é um adolescente e tem informação. Exatamente. A gente precisa considerar que continua tendo pais absolutamente negligentes no comando desses filhos e no uso deles da rede. Dentro dos quartos, gente, dos quartos fechados, existe e está acontecendo, os meninos estão criando mundos à parte. Exatamente. São mundos só deles. A rede social ela é um mundo à parte. E detalhe, é um mundo à parte que nem sempre se conecta de fato com a realidade. Sim, na verdade. Ela não se conecta. Não se conecta, exatamente. Ela não se conecta porque ela não tem as regras próprias, não tem ninguém no comando, todo mundo entra lá e diz o que quer, todo mundo tem liberdade absoluta lá. Sim. Eu ouço tudo e não existe filtro nenhum que diz de onde é que aquilo veio, porque de certa forma você precisa considerar, a escola é um filtro. Exato. Esse é um professor, ele não caiu aqui do nada, né? Essa é uma terapeuta, é uma psicóloga, ela está lá no consultório, eu vou buscar, ela não está lá por acaso. Existe toda uma formação. E na rede? Quem são aquelas pessoas que dizem verdades para os nossos adolescentes? Quem são aquelas pessoas que ditam regras para nossa casa? E aí a gente precisa considerar que tem pais e mães que aceitam que um estranho, que aceitam que uma ideia, que aceitam que algo irreal entrem na sua casa e tomem o comando. O que é que está acontecendo? É preguiça de atuar? É negligência? É falta de conhecimento repertório, mesmo? Né? Nós precisamos discutir muito isso na nossa casa. A regra da minha casa. E pensando justamente nisso, né? Aonde bem começa da nossa mãe, quem é que manda lá? Exatamente. Vamos discutir quem é que manda aqui? Quando você é adolescente, você fala assim, eu queria ir em tanto lugar, minha amiga vai. Mas você não é como todo mundo. Falar não, né? Exatamente. Tem que dizer. Você não é como todo mundo, né? Mas como é que eu sei que uma criança está sendo adultizada? É isso que eu ia falar. Como é que... Seja no comportamento, né? Sim. Outra coisa, maquiagem, eu acho que é saudável até certo ponto. Em que, por exemplo, eu trabalho com maquiagem, vamos supor, né? E eu tenho a minha filha ali o tempo todo comigo, ela vai ter curiosidade, né? Então eu vou de forma madura mostrar dentro da linguagem que ela entende, né? Que isso é meu, mas vou deixar dar umas ferramentas ali para ela brincar, né? Entenderam a diferença? Mas isso profissionalizou, né? Então assim, hoje a menina maqueia. Faz né? parte do cotidiano. Ela vai pra escola maquiada. Tornou-se identidade de algumas crianças. Dá dicas, Exato. Né? A menina tem 12 anos, ela dá dica de beleza. Exato. Exatamente. Criança de 12 não pensa ainda em modelo e padrões de beleza estabelecidos por uma sociedade. Criança de 12 está pensando em brincar, está pensando em outras questões ainda. Acho que a gente vai precisar frear, né, o mundo. E na verdade, gente, são coisas tão enraizadas que às vezes são comentáriozinhos, assim, de nossa, mas o corpinho dela é tão bonito, ela vai ficar com um corpo tão bonito, que nem sempre é maldoso, mas olha o que eu tô, o que ela tá escutando, sabe? Ela tá escutando que ter um corpo bonito é extremamente adequado para se dar bem nessa sociedade. Que nossa, ela tá elogiando meu corpo, isso é bom, entendeu? Então, o que a gente ensina para a criança é o que ela vai aprender nas relações futuras dela. Então, se eu não dou a devida atenção para essa criança, eu ensino para ela, porque eu acho que a grande questão da infância é a presença. Né? São pais presentes, e quando eu falo presente, é uma presença ativa. Aquele que ensina o respeito, aquele que ensina o limite com amor, né? Mas que está ali conduzindo, mostrando essa criança que vai para o mundo, né? Mas mostrando para ela como são esses passinhos. Então eu tô aqui para te ajudar, mas você que vai caminhar.
né? E se eu estabeleço para essa criança, eu sou uma mãe, né? E eu tô o tempo todo pontuando questões físicas, características físicas. Nossa, seu cabelo tem que estar assim. Nossa, o cabelo enrolado é ruim. Nossa, essa criança está interiorizando. Ela vai verbalizar isso em algum momento. A conta vem. A conta vem. Normalmente. Você vivenciou alguma dessas, assim, com seus pais? Eu vivenciei ficar limpa o tempo todo. Eu tenho trauma, assim, de... não, mas fulana sempre tá limpa. Nossa, mas eu não tô limpa. Exato. Essas comparações, né, são muito complexas, assim. Eu falo que hoje, né, a gente tem muita informação, muita. E é claro que como pais a gente precisa canalizar, né, eu tô falando inclusive como uma mãe recente agora, né, a gente tem que canalizar, né, mas a gente também precisa saber ponderar o que a gente faz, o que a gente vai falar, porque tem coisa que é muito automática. E aí você, assim, que é mamãe, né, tão recente... de menina ainda. De menina. E eu costumo falar muito com a Cris, essa é uma das nossas falas que ficou assim, a nossa identidade aqui como profissional, né, que fala de educação, que pensa educação. A gente precisa ter um projeto de educação para os nossos filhos. Sabe? E esse filho você tem que trabalhar nesse projeto, né? E trabalho duro. Porque muitas vezes a pessoa idealiza que o filho dela vai ser assim e não faz nada para isso, né? Ela precisa... aquele menino bonito, educado, responsável, gentil, empático com o mundo, né? Organizado, ele não nasceu brota assim. do nada. Ele não nasceu, existe, né? Todo um processo cotidiano, insistente, né, dos pais durante a infância e durante a adolescência. Exato. E na adolescência eu particularmente sinto um abandono, um abandono que dói, sabe? Um abandono que dói. Porque existe mesmo aquele moço barbado, existe mesmo aquela moça das pernas compridas, a gente falando dos estereótipos, né, de corpo, mas porque ela tá muito alta, porque ela é uma moça, porque já olha como o rosto corpinho, dela, né? Olha como o rosto dela tá um rosto de moça, mas é uma moça que ainda precisa de ajuda, de orientação, de zelo, de cuidado. Então a gente não pode, de fato, esse nosso projeto, esse projeto de família, projeto de educação, ele é muito sério. Sim, ele precisa ser levado a sério. Sim, eu penso que nós precisamos trabalhar com os futuros pais também, né? Hoje, a gente não pode mais escolher filho porque a sociedade está cobrando. Eu quero ter filho porque, nossa, minha mãe tá me cobrando demais. Não, porque minha família toda hora me pergunta se eu vou ter filho, né? Não, eu tenho que escolher filho, sabendo, né, que não é fácil, gente, que é uma renúncia, né? Eu estou renunciando por uma escolha, né? Então eu vou renunciar muitas vezes falas que eu tinha como normais que eu entendo que são problemáticas. Eu vou renunciar o egoísmo, né? Então eu vou olhar para mim antes de olhar para meu filho. Então eu acho que isso começa lá quando a gente pensa em engravidar. Eu começo a estudar sobre isso, né? E aí você está fazendo o seu projeto de família, o seu projeto de educação. Exato. Não é mais instintivo. Não. E eu fico tão Pelo feliz, menos não deveria ser. Né? Exatamente. Eu fico tão feliz quando eu vejo, assim, amigas, né, ou pessoas próximas que estão buscando, né? Nossa, tô grávida, comecei a estudar a gravidez, sabe? Existe um movimento e a gente fica, assim, vibrando por ele. Sim, então, assim, começa a estudar como é a gestação, como eu posso oferecer, porque eu falo que a maternidade, a gente começa na gestação. Começa antes de eu ter meu filho. Na hora né? da Porque decisão. as pessoas acham que quando eu parir, eu vou ser mãe. Não. A maternidade começa antes, na renúncia que eu faço na gestação. Quando eu abro mão de beber bebida alcoólica pelo meu bebê, eu estou renunciando e eu estou dizendo para ele que a minha vida agora é assim. E é isso que eu escolhi, né? Então eu acho que a grande coisa que a gente tem que pensar é o que eu estou plantando para eu colher, né? E para aqueles que já são adolescentes e que estão vivendo tudo isso, o que eu plantei que eu estou colhendo e que eu posso, às vezes, mudar ali o adubo, posso pensar numa outra forma. Fazer poda, aproveitando as podas neurais que acontecem na adolescência, né? Ainda tem tempo. É isso que era a minha pergunta. Isso. Olha, eu disse que quando você olha para mim, nós já estamos nos conectando aqui. E quem
fez uma... Já passou, né? É, porque elas falaram demais em infância, né? A minha filha tá na adolescência. A janela está Pegou aberta. forte aí, né? Aí você tá aqui, meu Deus. Meu Deus, Pegou gente. Orientação, vamos lá. Não, mas é isso. Ainda dá tempo. Dá. Por onde começa? O que vocês falariam para uma pessoa? Fala, nossa, mas eu cometi um erro, eu ensinei meu filho a ter rotina de estudo, e agora? Você não fala com alguém que você não tem conexão. Exato. Você não fala. É. Primeira coisa é saber se o canal de comunicação está aberto. Exato. E normalmente o canal de comunicação entre pais e filhos, ele acontece pelo afeto. Sim. Dificilmente ele é feito pela regra. Eu preciso que o meu canal esteja aberto, canal de comunicação, canal de relação, de inter-relação. Que ali existe um ser humano que a gente precisa olhar no olho. A gente precisa ganhar, voltar a ter, se é que perdemos de fato, todo mundo, a gente precisa voltar a olhar no olho do nosso filho. Você precisa ter uma intimidade com aquela criatura que a intimidade familiar permite. É a intimidade da maternidade e da paternidade que permitem. A gente precisa ter isso. Então esse é o primeiro ponto. Sim, e às vezes, entrando nesse ponto da afetividade, o que a gente vê muito, o que eu vejo muito no consultório dos adolescentes é a busca pela escuta, né? Eles querem ser ouvidos, eles precisam ser ouvidos, né? Vamos aliviar um pouquinho os pais? Como é que é a fala do adolescente? Sim. Gente, como é que é? Vai, doutora, conta aí. Não é fácil ouvir. Não é fácil. Não. Essa gota d'água que caiu aqui, Dói. ela magoa, ela machuca, ela é problemática, ela é incômoda. Aquilo é a maior dor do mundo. Sim. O cabelo que não ficou do jeito esperado é uma tragédia. É o fim do mundo. Então, a fala, Sim. ela é exaustiva. Assim, ela não é Cansativa. Ela é cansativa. Porque você não vê mais o mundo daquela forma. Então é uma forma muito peculiar de ver o mundo e que nem sempre a gente consegue o tempo todo perceber o mundo com aquela intensidade, ou pelo menos compreender aquela intensidade. Fica chato, fica maçante, muito maçante. E aí a gente se desconecta. Você fala, não menino, pelo amor de Deus, para com essa conversa. Já chega. Chega de drama. Já chega de drama. Nossa, para com esse drama, para com esse papo. Né? Não pode falar chega de drama, não. Viu, amiga? Já aprende. Essa gente já... mas olha, é uma coisa que eu costumo falar no consultório, gente. Existe o ideal e existe o real. Entende? Então, o ideal, sim, é que a gente tenha esse autocontrole, né? O tempo todo? O tempo todo, mas o real não é assim. Não é assim. O que eu falo para os pais é, gente, isso esse chega de drama, ou eu tô cansado, não quero ouvir mais nada, sabe? Eu também, aquela vontade de chorar, eu também tô cansada, eu também, né? Não quero mais, ninguém me escuta. E a gente fala, e agora? E eu? Quem vai me escutar? Exato. Isso seja uma exceção, não seja uma regra. Tomara que o filho se assuste no dia que você diga pra ele, hoje não. Pelo amor de Deus, me dê um tempo agora, não consigo atender esse drama todo. É claro que isso também é importante. Opa, minha mãe tá num momento difícil ali. Mas não é todo dia assim. Ela não faz isso todo dia. Esse não é o padrão da minha mãe. O que a gente não pode fazer é com que o padrão da impaciência seja um padrão para o comportamento do adolescente. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, assim, esse padrão, né? Como que a gente trabalha isso? Muitas das vezes eu falo para os pais, gente, vamos buscar terapia. Porque a gente costuma falar, muitas das vezes, a fase que a gente tem a maior impaciência com o nosso adolescente foi uma fase que a gente também sofreu de muita impaciência. Foi assim que a gente aprendeu, entende? Então, o que eu faço foi o que eu aprendi. Então, o que eu falo para os pais, o trabalho que eu faço com o seu filho, eu não faço sozinha. Eu faço uma pequena parcela. Você vai trabalhar o restante. Então, se não houver essa parceria, isso eu já falo na anamnese. Porque se não tiver esse engajamento, gente, não adianta, entende? Eu posso até dar ali ferramentas para esse adolescente, para ele conseguir viver sozinho, ele conseguir lidar, regular essas emoções, mas isso não vai ser suficiente. Entendeu que pode ser uma constatação difícil e dura? Você, família, você, mãe, você, pai, tem uma responsabilidade, talvez, majoritária sobre esse momento do filho.
Então, você precisa continuar conduzindo esse processo. Então, às vezes os pais falam, não, já vivi demais para a menina, esse menino tá grande. Não tem jeito, o problema fica maior se a gente não atender. E as demandas deles, da adolescência, são muito específicas. Elas são muito específicas e essenciais, né? Então, assim, ele quer ser ouvido, né? Ele quer que o drama dele seja respeitado, né? E, por incrível que pareça, ele o tempo todo sugere a você, eu faço o que agora? Eu faço o que agora? Quando ele vem com o drama, esse é o caminho que o adolescente tem, o caminho do drama, é o caminho que o adolescente tem para dizer, me conte o que fazer. A gente pode associar tranquilamente com uma birra da infância. Exato. O que é a birra da criança de 2, 3 anos? Descontrole. Ela não consegue regular as emoções dela, então ela tá pedindo ajuda, ela tá falando, mãe, pai, eu não sei o que fazer, o que eu faço agora? Né? O adolescente é a mesma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro, faça. As duas falaram em afastamento, né? Sim. Mas esse afastamento, ele é como? Do adolescente? Ele não deixa de conviver, ele não rejeita a família. Não, de forma nenhuma. Isso vai depender muito do que você plantou. Da relação que você tem com ele. Porque senão ele vai querer. Ele vai. Tô fazendo umas contas aqui. Não, tô associando com as coisas aqui pra ver se tá batendo. Então, será que a minha filha não entrou na adolescência? Será que ela não entrou na adolescência ainda? Mas é isso que eu tô te falando. Na adolescência, por si só, ela é um processo naturalmente difícil, porque são muitas mudanças. Tanto para a família quanto para o adolescente. Porém, a adolescência ela se torna, além de difícil, perigosa, quando esses pais não estão ali supervisionando esse adolescente, porque acham que ele já está suficientemente ali. Acho importantíssimo falar de perigo. Aí eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado. Eu sou mãe atípica, então a gente vai complicar um pouquinho mais essa conversa, né? Sim. Porque se a gente está falando de adolescentes, que tem uma complexidade aí gigante nesse momento, quando entra um transtorno do neurodesenvolvimento, se a gente não tiver uma família extremamente conectada a essa criança, o meu filho tem 8 anos e ele está entrando na adolescência. Totalmente precoce, tendo que mudar completamente as rotas de terapia e de grupos com 8 anos. Sim. Né? E não tem como frear, porque é algo muito único. Sim. E aí, não pense aqui comigo. A mãe, quem nasce primeiro é o filho, não é a mãe. E nós, como pais e mães, a gente vai se descobrindo a cada fase. Então, ele dita em que fase está. Ele dita as demandas que ele tem para aquele momento. Talvez um pouco da agonia do pai e do adolescente e dessa mudança de fase, né? Porque é uma mudança muito, muito marcante, porque a gente não está discutindo aqui a mudança da primeira infância para a segunda infância. A gente está discutindo uma infância, de uma pré-adolescência para uma adolescência. Ela é muito brusca, por quê? Porque eu não sei ser mãe daquela criatura com esse comportamento. Tem um dia que você acorda, olha lá e fala, quem é essa pessoa que brotou aqui na minha casa? Não, de onde é que ele veio? Quem que é essa pessoa que diz, você tá me passando vergonha? Isso, exatamente. É isso. Exatamente. Quem é essa pessoa que diz, fique aí, deixa que eu vou só. Fique aí, eu não preciso de você. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é alguém dizendo pra você, ei, chegou a hora, mude de casca, mude-se mãe, mude-se pai, mude-se família. Então, o filho nasce primeiro. E nós, como família, a gente vai se adequando às necessidades desse filho. Sim. A gente vai se adequando a esse momento que ele vai dizendo para você que está vivendo. Né? Então, um filho atípico, né? Ele já traz para você o tempo todo demandas, exigências, né? Que são específicas. Imagine só quando ele entra num momento novo. Você tem que se desdobrar? Tem. A mãe tem que nascer. Uhum. E é um nascimento. Ela nasce, assim, renasce, é uma fênix. O tempo inteiro. Né? Tira a casca, renove a casca, cria uma nova mãe, cria uma nova capa, uma nova roupagem, busca conhecimento, cria um novo momento e a gente vai caminhando, né, em busca dessa, a mãe que aquele momento exige.
Exato. Interessante. sabe? Mas é chocante. A gente precisa acolher as mães, né? Nossa, a gente precisa muito, acolher as mães. É muito, desesperador. muito. É E desesperador. no consultório você consegue perceber essa diferença, Elisa, dos adolescentes típicos e neurotípicos? Qual que é eu não vou dizer a principal, porque é muito raso, né? Mas o que você percebe de mais, assim, divergente entre os típicos e os atípicos? A percepção, né? Muitas vezes a percepção imatura desse processo, né? E aí a gente fala, né? Já é uma percepção imatura, né? Todas essas mudanças. Quando a gente fala de um adolescente neurodivergente, para ele é ainda mais impactante todas essas mudanças, né? Porque a maturação emocional, às vezes cognitiva, não acompanha essa maturação do corpo. Então, o orar e o vigiar tem que ser redobrado. Se a gente pudesse dizer, e aí, qual é o mantra? Orar e vigiar. Exatamente. Orar e Exatamente. É isso. Não, e trabalhe, né? Atue. Sim. Atue. Sim. É preciso atuar, é preciso agir. Sim. Nada acontece ao acaso. Sim, exatamente. E aí, já nesse gancho eu vou, né? Nesse panorama, assim, tão simples, né? Tão tranquilo. Qual que Nesse mar de águas revoltadas. Qual que é o alerta mora aí para os pais, cuidadores, né? Assim, mas pode ser só um, tá? Cada um só um pra gente, assim. Vamos para a ordem alfabética. O que Vamos fazer a nossa lista? Vamos lá. Desenrola. Leia nos comentários aqui embaixo. Isso. Eu particularmente acho que é conduta moral. Conduta moral. Porque a conduta moral, o adolescente que tem uma linha moral definida em casa e que ele aprendeu ao longo da vida, ele vai discutir sobre drogas, ele vai discutir sobre bebida, ele vai discutir sobre violência, ele vai discutir sobre respeito ao outro, ele vai discutir sobre, ele vai saber sobre empatia, ele vai saber sobre os limites dele, o que é certo, o que é errado. Ele vai saber até uma linha moral para uma família, para uma criança, para um adolescente, dá muita segurança para ele. Ele vai reconhecer quando aconteceu bullying com ele, com o outro, ele vai saber proteger o outro também, porque a gente tem que criar nossos filhos não só por eles, né, mas também para ensinar o que é certo e o que é errado. E quando ele tá vendo algo errado, ele precisa fazer, né, o que for possível para ele ali, mas ele precisa fazer, ele precisa se manifestar, porque quando a gente não se manifesta, a gente é conivente com o que é errado, né? Então, assim, é exatamente isso, né? E sobre além disso... Pode terminar, Elisa. Não, além disso, eu só ia incluir a presença afetiva desses pais. Porque é justamente a questão do afeto, né? A escuta na adolescência vem muito do afeto, né? A relação que eu tenho com a minha mãe, a relação que eu tenho com meu pai, né? Isso me permite, me dá abertura para falar. É claro que ele não vai falar deliberadamente sobre tudo, né? Tá numa fase que muita coisa ele vai estar lidando ali, isso eu vou falar com minha mãe, isso eu vou falar com meu pai, tá tudo bem. Mas ele precisa saber que isso é um canal aberto, né? Ele precisa saber que se eu precisar, eu sei que eu posso falar, porque eu sei que eu não vou ser punido, eu sei que minha mãe vai me escutar. Mesmo não concordando, dizendo pra mim, isso é errado. É a tal do amigo e pai e mãe, gente. A separação precisa ser feita. Exatamente. Pode não ser a base para muitas famílias, mas a separação entre a autoridade, pai e mãe, e o meu amigo, ela tem uma diferença necessária, importante e protetora. E protetora. Eu acho que isso aí entra muito na questão da rede social, né? Então, às vezes eu quero ser amigo do meu filho, né? E aí, às vezes eu não tenho assunto, às vezes eu quero ter um assunto com meu filho, né? E aí eu deixo ele ter uma rede social, eu deixo ele ter o celular, a privacidade dele. Gente, na vida prática, a privacidade não existe para adolescente. Não existe. Ela não existe. A privacidade é uma privacidade ele ir no banheiro vigiada. Ali, tomar o banhozinho dele sem eu estar assistindo. Existe uma privacidade vigiada. Essa é a privacidade dele. A Elisa causou um caos agora. Foi. A psicóloga falou, a gente vai falar o quê? Não, e assim, né? Vamos dar o aval, vamos proteger a Elisa. Privacidade para filho, adolescente, ela não existe. Existe a gente respeita uma individualidade, a gente respeita os momentos das pessoas, que isso é uma base, inclusive familiar, mas adolescente não toma decisões sozinho, decisões importantes sozinho. Ele talvez não escolha a própria escola porque eu quero, porque eu gosto daquela, porque meu amigo foi para aquela, e aí o pai e a mãe faz tudo para acudir. Vamos colocar em questões práticas. O que é direito de adolescente? O que não é direito de
de adolescente. Decisões importantes, ele participa. Isso. Você ouve, você pondera a fala dele, mas ele não decide sozinho. Você reconhece que existe uma importância naquilo que ele fala, mas ele não decide as coisas. Celular. Ele entende que existe uma autoridade. Celular pode sim ser confiscado. Sim. Confiscado parece uma coisa tão agressiva. Ele tem que ser controlado por alguém que consegue ter esse controle. Discernimento, né? Um adolescente consegue, doutora? Não. Não consegue. E falando Gente, do aspecto cerebral mesmo. Nós estamos falando de questões Neurociência. Neurociência dizendo. O adolescente não consegue fazer esse caminho sozinho. Então, é preciso que ele tenha limites claros. Aí você fala, não, mas isso é na infância, essa história de horário para dormir, horário para usar telefone, tempo de... Não é. Que horas vai chegar em casa, qual que é a hora permitida. Adolescente precisa de clareza também. Sim. Qual é o horário que você é permitido, o que você pode, que tipo de festa você frequenta, que tipo de atitude você frequenta. Você tem permissão para beber bebida alcoólica? Isso, quando ou você não estiver na tem? festa, o que Os pais é têm aceitável, medo de dizer isso, né? Falam assim, se eu disser que ele não pode, vai atiçar a curiosidade. A curiosidade está pronta. Tá na cara dele. A curiosidade está pronta. Tem uma preguiça. É preciso. Os nossos filhos precisam ouvir de nós qual é a linha de conduta que ele terá. Então ele precisa ouvir que você precisa. Você tem horário para dormir, seu horário é esse. Você tem horário para fazer isso, horário para fazer aquilo. O seu celular fica guardado aqui comigo a partir de tal horário e tá tudo bem. Ninguém é monstro por isso. Não, gente. Todo mundo que faz isso é pai responsável. A gente precisa considerar isso. E tem uma frase de uma amiga que é muito interessante. Ela fala assim: amigo não te espera acordado, chegar da festa, ou confere se você está respirando quando você é na infância. Amigo não faz isso. Exatamente. Exato. São papéis muito diferentes. Exatamente. Então a vida de pai de adolescente não é fácil, mas é possível. É possível. Até mesmo quando tá caótico a coisa. É possível. Os caminhos existem. Talvez essa seja assim, nossa finalidade. Os caminhos existem. Sim. Os pais precisam procurar. Sim. Não serão os adolescentes que farão isso. Serão os pais. Devem ser os pais. A gente vai se despedir, né, Cris? Porque tem aí uma semaninha para digerir tudo que a gente aprendeu, né? E pôde refletir com tanto assunto que tem a adolescência. Realmente. Demais, vai longe. Combinar, marcar outro, né? Por favor, parte 2, parte 3, né, Cris? Bom demais. Primeira temporada. Muito obrigada. A gente a gente que agradece. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo. Excelente. Quando a gente consegue propor alguma reflexão para as famílias, a gente vai embora feliz, sabe? Achando que tudo vale a pena. Vai leve. A ideia é essa. A ideia é propor reflexão para as famílias, para ver se a gente consegue. Sim. Não é julgamento, né? Não é julgamento, não é apontar o dedo. Mesmo. A gente quer trazer essa reflexão, porque é pesado mesmo, gente. E provoca incômodo, né? Isso, mas muitas a gente quer famílias incomodar. vão ouvir nossa fala e vão se sentir incomodadas. Porque é no incômodo que a gente se movimenta, que a gente sai, né? É isso. E aí, tem gente mais angustiada ou mais aliviada por aí? Teremos mais sobre esse assunto, com mais convidados. Agradeço imensamente sua audiência. Gostou desse vídeo? Acha que tem gente precisando ouvir? Manda aí, compartilha e até o próximo episódio.